Sabe quando a gente vê uma criança pequena no supermercado usando uma daquelas capas de super-herói meio esfarrapadas? Ah, sim. A clássica toalha amarrada no pescoço. Exato, exato. E ela tá ali correndo pelo corredor, absolutamente convencida de que tem superpoderes. É uma cena muito fofa. Super fofa. Mas e se eu disser, para quem está nos ouvindo hoje, que, do ponto de vista psicanalítico, essa criança não está apenas brincando de forma inocente. Ela está, na verdade, executando um mecanismo de defesa brutal, tipo uma tática de sobrevivência mesmo, contra a realidade esmagadora de ser a criatura mais fraca daquele ambiente. Isso é uma mudança de perspectiva e tanto, né? Porque a gente costuma romantizar muito a infância, como se fosse um período de pura imaginação, livre, mágica. O tempo todo. Mas a psicanálise nos mostra que essa imaginação tem uma função utilitária muito, muito clara. A criança está, literalmente, operando uma engenharia de controle de danos dentro da própria mente. É de explodir a cabeça, e é exatamente por essa sala de máquinas da mente infantil que a gente vai navegar hoje. Então, boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo. Eu tô super animada para isso. Eu também. É um tema fascinante. Muito. O nosso foco de hoje recai sobre a parte 2 de um texto que é, assim, um verdadeiro pilar da psicanálise, o livro O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Anna Freud. Um clássico absoluto. Sim. E a nossa missão aqui é explorar como a mente humana, ou melhor, o ego infantil, desenvolve truques super engenhosos para fugir da dor objetiva e do perigo do mundo real. Isso muito antes de precisar lidar com aquelas angústias morais mais complexas que a gente tem na vida adulta. E é fundamental estabelecer isso desde já, sabe? A premissa central aqui não é sobre grandes dilemas filosóficos ou existenciais. Tá, e sobre o que é, então? Esses mecanismos primários são os alicerces de como o nosso ego aprende a suportar a frustração crua. Pensa bem. Olha para o mundo a partir da perspectiva de uma criança de uns 4, 5 anos. Nossa, deve ser aterrorizante se você parar para pensar. Exatamente. O mundo externo é a única fonte de prazer, de comida, de afeto dela. Mas também é um mundo governado por gigantes. Literalmente gigantes. Adultos que têm um poder absoluto sobre tudo. Sobre os horários, sobre os desejos e até sobre o corpo físico da criança. É uma completa impotência, né? Física e social. Precisamente. Quando a criança percebe que não tem força física nem independência para alterar os fatos dolorosos desse mundo, o cérebro dela entra num estado de alerta máximo. A ansiedade simplesmente dispara. E ela precisa fazer alguma coisa para não surtar, imagino. Isso. Ela precisa desesperadamente de uma válvula de escape para essa tensão toda, senão o ego entra em colapso. Ok, vamos desvendar isso, porque se ela não pode dobrar o mundo físico à vontade dela, ela faz a única coisa que está ao alcance dela. Ela dobrar o mundo interno. Exato. Ela usa a própria imaginação para dar um hack na realidade. E a teoria chama essa primeira ferramenta de negação em fantasia. É o primeiro grande escudo. A imaginação é essa primeira linha de defesa, né? E para ilustrar como isso é poderoso na prática, a gente pode olhar para um dos casos clínicos mais famosos que a Anna Freud discute. O caso do pequeno Hans. Ah, o pequeno Hans, clássico. O Hans, historicamente, ele era um menino que desenvolveu uma fobia paralisante de cavalos. Ele não podia nem sair na rua, né? Sim, ele tinha pavor. O trabalho original mostrou que isso era, na verdade, um deslocamento. Ele pegou o medo profundo e a agressividade que ele sentia em relação ao pai e transferiu para um animal que ele podia, simplesmente evitar na rua. Faz todo o sentido do mundo. Porque, cara, é muito mais fácil você desviar de um cavalo na calçada do que desviar do seu próprio pai dentro da sua casa todo dia. Com certeza. Mas o foco da nossa análise hoje não é a fobia dele em si. É o que acontece no final da terapia, certo? Isso mesmo. O momento da reconciliação com a realidade. Porque olha só, mesmo depois que o medo de cavalo sumiu, o Hans ainda tinha um problema logístico na vida dele, que era inegável. Ele continuava sendo uma criança. Fato 1. O corpo dele era pequeno e o do pai era grande, o que colocava ele numa desvantagem óbvia como um rival pelo amor da mãe. Fato 2. A mãe agora dividia a atenção com a irmãzinha recém-nascida. Nossa, dupla rejeição.
Como é que um cérebro infantil processa essa inadequação toda sem entrar em curto-circuito de vez? Pois é, e ele certamente não sentou numa poltrona com um diário de reflexões para processar as próprias inseguranças, né? Não mesmo. Crianças não fazem terapia cognitivo-comportamental sozinhas. De forma alguma. A solução do ego dele foi produzir fantasias compensatórias extremas. Por exemplo, ele relatou uma fantasia super vívida, onde um encanador ou um bombeiro aparecia na casa dele com uma ferramenta. Uma tenaz, um alicate grande. Tô acompanhando. E esse bombeiro removia as nádegas e o pênis do Hans, e substituía por partes idênticas às do pai, só que maiores e mais bonitas. Peraí. Espera, pausa dramática agora. Um bombeiro com uma ferramenta de metal arrancando e mexendo no corpo de uma criança pequena. Sim. Gente, isso soa como um pesadelo absoluto para qualquer adulto racional. Como diabos uma cena que parece, tirada de um filme de terror consegue confortar uma criança e aliviar a ansiedade dela? É uma excelente pergunta, porque a gente tenta aplicar nossa lógica desperta. Mas a lógica do inconsciente não é a nossa lógica racional. O que gera ansiedade na criança não é o absurdo, surreal da cena da cirurgia. É a falta de poder na vida real. Ah, entendi. Naquela fantasia, o bombeiro não é um agressor de filme de terror. Ele é, na verdade, um agente mágico de reparação. A dor real, objetiva, de olhar para si mesmo e se ver pequeno, fraco perante o pai, isso é insuportável para o Hans. Então o ego meio que inventa uma plástica mágica. Exatamente. A fantasia entrega instantaneamente para o menino aquilo que a realidade negou. Um corpo de adulto forte. E uma vez que ele resolve essa inferioridade física na imaginação, a frequência cardíaca dele baixa, a ansiedade diminui e ele consegue respirar aliviado. Cara, é um alívio fisiológico real. E ele é gerado por uma historinha completamente irreal. Perfeito. Ele meio que reescreve a dinâmica de poder. É como se a mente da criança fosse uma roteirista, sabe? Escrevendo uma fanfic da própria vida para consertar os furos de roteiro da realidade. Fanfic da própria vida é a melhor definição possível. E a gente tem outro exemplo incrível no livro sobre isso, que é um menino de 7 anos com um leão domesticado. Esse é sensacional. Porque em vez de fugir de animais, como Hans fazia com os cavalos, esse outro garoto imaginava o tempo todo que ele era o dono de um leão gigante. Um leão que aterrorizava a cidade inteira, todo mundo tinha medo, mas que seguia o menino como se fosse um cachorrinho manso, super obediente. O que é fascinante aqui é que o leão, novamente, é uma representação da figura do pai, da força bruta do mundo adulto. Mas olha a engenhosidade desse mecanismo infantil. Conta. O menino pega o exato objeto que causa terror nele na vida real e, na fantasia privada que ele cria, ele inverte os papéis totalmente. Ele deixa de ser a presa assustada e assume o papel de mestre incontestável da fera. Ele assume as rédeas. Isso. A agressividade que ele tanto temia do mundo passa a ser uma ferramenta sob o comando dele próprio. É genial. E tem também o caso do menino do circo, né? Acho que ele tinha uns 10 anos. Sim, o dono do circo. Que imaginava ser dono de um monte de feras treinadas para proteger ele de um ladrão que queria atacar. Sendo que, psicanaliticamente, o ladrão representava o próprio pai perigoso. Ou seja, ele confisca o poder do pai e usa como segurança particular, guarda-costas. É o ego sendo um estrategista brilhante. Mas vem cá, me tira uma dúvida que sempre surge quando a gente fala disso. Quando a criança faz isso, cria esse leão na sala, ela passa a acreditar na própria mentira? Ela acha que o leão tá fisicamente ali no tapete da sala? Olha, essa é a linha fundamental que separa a neurose infantil saudável da psicose. E a resposta é um não bem redondo. A criança não tem um delírio alucinatório. Ufa! O ego dela mantém o que a gente chama na psicologia de teste de realidade completamente intacto. Tá, e como eles sabiam disso? Porque o menino do leão, por exemplo, quando ele falava em ir a uma festa de aniversário, ele dizia para os adultos que o leão era apenas um amigo disfarçado numa fantasia de bicho. Ah, então ele sabia muito bem que não tinha garras e dentes reais ali. Ele sabia. Intelectualmente, a criança sabe a diferença entre o que é real e o que é fantasia. O cérebro dela cria uma partição segura no HD. O teste de realidade fica lá, preservado na lógica. Mas emocionalmente, ela permite que a ilusão vire o jogo só para anestesiar a angústia.
É um acordo interno altamente sofisticado. Nossa, é muito inteligente. Mas assim, a imaginação tem um limite de quilometragem, né? Chega um ponto em que a criança cresce, ela adquire mais coordenação motora, começa a interagir fisicamente com o ambiente de forma mais ativa e apenas fingir dentro da própria cabeça deixa de ser suficiente para segurar a onda de ansiedade. Com certeza. A vida exige ação. Exato. Ela precisa trazer essa roteirização para o mundo tangível. Ela precisa de adereços. O que nos leva para a próxima fase do livro, que é a negação em palavras e atos. Essa transição ocorre justamente porque a necessidade de defesa precisa acompanhar o desenvolvimento motor e social da criança. O ego não se contenta mais só com imagens mentais. Ele passa a exigir encenações físicas, dramatização. E o caso clínico perfeito para ilustrar o quão longe isso pode ir é o tal do menino do boné. O menino do boné? Sim, vamos detalhar esse caso porque a imagem que o texto constrói é muito forte. É um garoto que, novamente, sofria de uma inveja profunda e um sentimento de inferioridade massacrante perante a masculinidade dos adultos à volta dele. Só que a estratégia dele não era mais só fechar o olho e imaginar que era grande. Não, ele precisava do mundo material agora. Pois é, ele começou a usar obsessivamente os objetos do pai. Primeiro, a Anna Freud diz que ele andava pela casa equilibrando o chapéu enorme do pai na cabeça. Depois, ele adotou uma mochila de acampamento gigantesca. Até que, finalmente, ele ganhou um boné de verdade, com uma aba bem proeminente, e aí a coisa escalou de um jeito bizarro, né? Ele não tirava esse boné de jeito nenhum. E a mecânica da ansiedade dele fica muito evidente quando ele se depara com um problema prático do dia a dia. O menino queria brincar, ele precisava usar as duas mãos para alguma coisa, mas ele não queria largar o boné de jeito nenhum, para não perder o superpoder. Qual é a solução genial que o ego dele encontra? Ele pega o boné, enfia no bolso de trás da calça, de modo que a aba do boné ficasse estrategicamente posicionada, saindo ali perto da região genital. É muito específico, né? Muito. E aqui a análise aponta que isso era para proteger o garoto da tal angústia de castração. E eu queria pausar aqui porque sempre que a psicanálise entra nessa questão de castração, eu sinto que a gente perde muita gente na tradução. É verdade, a palavra assusta. Assusta muito. Porque soa extremamente drástico, muito literal. Uma criança está realmente pensando de forma literal que alguém vai vir com uma faca e cortar as partes do corpo dela por usar um chapéu? Olha, é um ótimo ponto de tensão esse. Angústia de castração, na linguagem psicanalítica, na maior parte das vezes, não é um medo de uma mutilação cirúrgica literal com bisturi. É sim a tradução primitiva que a mente infantil faz da aniquilação do próprio poder dela. Explica melhor isso. O menino olha para os adultos, ele sente uma diferença abismal de tamanho, de autoridade, de força vital. Para essa criança, perder a disputa com o mundo adulto é perder a própria essência física. É ser tipo podado. Entendi. Então a castração é simbólica de poder. Sim. Quando o garoto coloca o boné perto dos genitais, ali na calça, ele não está apenas guardando um chapéu para ficar com as mãos livres. O boné funciona como um amuleto, um talismã mágico de potência masculina adulta. O toque físico daquele objeto ali cria um loop neurológico de feedback. Então, o simples peso do boné no bolso fisicamente acalma o sistema nervoso dele. É isto. Exatamente isso. Sempre que ele se sente pequeno perante um adulto que dá uma bronca, ou se sente inferiorado, o cérebro dele processa o contato físico com aquele boné lá atrás e manda um sinal de volta. Uma mensagem de tipo, calma, nós temos o talismã, nós somos poderosos também. A ansiedade vai lá embaixo, é uma negação em ato da inferioridade dele. Nossa, e sejamos justos aqui, nós, como sociedade, os adultos, somos cúmplices disso o tempo inteiro, não acha? Sem dúvida nenhuma. A gente incentiva essa dramatização sem nem perceber. A gente olha para as crianças fantasiadas na festinha e diz, nossa, que rapagão forte. Ou a gente dá armas de brinquedo ou carrinhos potentes para os meninos sentirem que dominam a física, dominam o espaço. E damos panelinhas e bolsas e miniaturas para as meninas sentirem que são donas de casa, senhoras independentes. A gente fornece o palco todinho. A gente fornece o palco
e os adereços para essa encenação. A gente ajuda eles a negarem a impotência infantil. É uma participação coletiva na ilusão, porque no fundo a gente sabe intuitivamente que as crianças precisam dessa brincadeira para tolerar a própria pequenez. A gente sabe que é difícil ser criança, mas é justamente aqui que a análise da Anna Freud levanta um alerta super importante sobre o desenvolvimento psíquico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, o tal do pushback. Porque vem cá, toda criança brinca de faz de conta. Toda criança um dia calça o sapato de salto alto da mãe e sai arrastando pelo corredor fazendo barulho. É o padrão. A grande questão clínica que eu acho que quem está ouvindo deve estar se perguntando é: quando é que colocar o chapéu do pai deixa de ser uma brincadeira fofa, típica de desenvolvimento, e passa a ser considerado um comportamento patológico, um sintoma de algo neurótico e grave? Como que a gente traça essa linha entre o saudável e o problema? A palavra-chave que a Freud usa para definir essa fronteira é a rigidez. Rigidez. Sim. O menino do boné, no estágio em que ele estava, ele não estava apenas brincando mais. A brincadeira comum permite pausas. Você brinca de super-herói de tarde, mas você tira a capa numa boa para jantar e tomar banho. Faz sentido. No caso desse menino, se alguém da família simplesmente sugerisse que ele tirasse o boné para dormir, ele entrava em colapso completo, pânico absoluto, choro descontrolado, desespero mesmo. Meu Deus. O mecanismo de defesa tinha se tornado tão rígido, mas tão engessado, que a ausência momentânea do adereço de tipo 5 minutos permitia que a dor objetiva da inferioridade inundasse a consciência dele de uma vez só, como um tsunami. É como se a represa de ansiedade rompesse completamente sem o boné. Perfeito. O ego ali estava forçando o mecanismo ao limite de rotação. O dispêndio de energia psíquica para a mente dele manter essa ilusão em tempo integral torna-se exaustivo. É o que a psicanálise vai chamar de mecanismos de uma formação reativa, que é super típica da neurose obsessiva. Pensa assim, é como tentar manter uma bola de praia submersa na água da piscina. Você cansa os braços rapidinho. Você precisa gastar uma quantidade constante de força física para evitar que ela pule para fora da água na sua cara. Nossa, isso deve ser exaustivo para o cérebro de uma criança. E pior, essa negação em atos tem uma falha arquitetônica óbvia, né? Pau. Ela exige que o mundo externo tolere a encenação para sempre. Ela exige que a escola primária deixe o menino assistir a aula de matemática com um boné na cabeça. Mas a gente sabe que o mundo real não é um teatro tão tolerante assim. Uma hora a professora bate o pé e manda tirar o boné da cabeça. Exatamente. E é nesse ponto de ruptura com o ambiente externo que o ego se vê totalmente encurralado. Quando a sociedade não colabora mais com os adereços. Ou quando a própria criança cresce um pouco mais e a percepção da realidade fica afiada demais, inteligente demais para ser enganada por um simples boné. A mente precisa de uma tática de defesa menos conflituosa. Que não dê tanto trabalho social. Isso. Se você não pode mudar o mundo e não pode mais enganar a si mesmo inventando um leão, o que você faz? Você foge. A retirada estratégica. O que nos leva ao terceiro mecanismo explorado por Anna Freud hoje. A restrição do ego. A restrição do ego é, de maneira muito prática, o abandono voluntário e preventivo do campo de batalha. Vamos retomar aquele mesmo menino do boné que a gente estava falando, agora ele já um pouco mais velho, e já num processo de análise clínica com a própria autora. Ela relata um episódio muito ilustrativo que aconteceu durante uma sessão no consultório. O menino estava ali, com um livro de colorir nas mãos. Desenhando, tranquilo. Ele estava profundamente engajado, relaxado, sentindo prazer genuíno em pintar as figuras com lápis de cor. Até que, num determinado momento, ele dá uma espiadinha pro lado. Ele olha para o desenho que a própria analista estava fazendo na mesa dela. Sim, e ele percebe, com a clareza cortante da realidade, que o desenho dela é imensamente superior ao dele. Porque ela é uma mulher adulta, com coordenação motora fina muito mais desenvolvida. Óbvio. A reação dele não é tentar pintar melhor e se esforçar. Ele não tenta negar dizendo que o dela é feio e o dele é mais bonito. Ele simplesmente para, empurra os lápis para longe dele e decreta bem sério: continue você desenhando. Eu prefiro ficar apenas olhando a partir de agora.
Uau! Ele simplesmente desliga o disjuntor. Ele larga tudo. Ele larga. A dor de ser comparado, a tal da ferida narcísica de se ver menor e inferior, é tão aguda e intolerável que ele extirpa a fonte do desprazer pela raiz. Ele adota, tipo, o papel passivo de espectador e sacrifica a própria diversão. E a gente vê a evolução disso virando uma bola de neve, porque no texto conta que ele fazia o mesmo na escola depois, né? Fazia. Ele se recusava a participar de qualquer jogo, de qualquer esporte com os outros meninos, a menos que as regras lhe dessem a garantia absoluta de que ele sairia vencedor. Se houvesse 1% de chance dele errar ou perder a corrida, ele dizia que não gostava daquele jogo e ficava lá sentado na arquibancada sozinho. E aqui a Anna Freud faz uma distinção técnica que é crucial para quem estuda isso, não confunde os diagnósticos na clínica. Existe uma diferença abismal, teórica e prática, entre o que a gente chama de inibição genuína e essa restrição do ego. Aos olhos de um professor na escola, a criança parece estar fazendo exatamente a mesma coisa, que é ficar quieta, evitando uma atividade. Exato, mas as engrenagens internas, o porquê de não brincar, giram em direções completamente opostas. Então, como que a gente pode diferenciar as duas coisas na prática? Pensa assim, a inibição autêntica atua sempre contra um perigo que vem de dentro, um perigo interno. Lembra do superego, que é como se fosse aquele livro de regras morais que a criança internalizou da sociedade, dos pais, do que é certo e errado? A voz da consciência, né? Na inibição, a criança recusa-se a fazer algo, por exemplo, dançar, porque a própria ação de dançar liberaria um desejo muito agressivo, ou um desejo exibicionista proibido, que faria o superego punir essa criança com um sentimento de culpa avassalador. Então o inimigo, nesse caso, está do lado de dentro da cabeça. Exato. Ela se bloqueia para não sentir culpa pelas próprias pulsões. Já na restrição do ego, que é o caso do menino do desenho, o movimento é de defesa contra estímulos puramente externos. A criança ativamente evita uma situação no mundo presente simplesmente porque aquilo vai reviver humilhações ou dores físicas que vêm de fora de outra pessoa. O inimigo é objetivo, ele é o adulto que desenha melhor. Nossa, entende perfeitamente agora. É muito nítido. Sabe o que me vem à cabeça agora? O quê? Então, o que tudo isso significa, né? É a definição exata daquele jogador de videogame, sabe? Que tá lá no meio de uma partida online super competitiva e, de repente, nos últimos minutos, ele percebe que o adversário é muito melhor que ele. O tempo tá acabando e a derrota é matemática, é certa. O que esse cara faz? Ele não tenta virar o jogo. Ele literalmente levanta, vai até a parede e arranca o cabo do videogame da tomada antes de aparecer a tela de game over. Nossa, genial. Essa é uma excelente analogia moderna para a restrição do ego. Porque pensa bem, na lógica distorcida dele, se a partida não foi concluída no sistema do servidor, ele tecnicamente não sofreu uma derrota registrada, né? Não tem um placar contra ele no histórico. Ele protege o próprio ego da humilhação oficial, só que ele paga o preço absurdo de nunca mais conseguir terminar uma partida inteira de videogame. É o preço da fuga constante. E, sejamos honestos, a gente vê adultos fazendo isso o tempo todo, não só em jogos bobos. Pessoas reais que, sei lá, recusam uma promoção incrível no trabalho porque tem tanto medo de falhar no novo cargo e ser avaliado, que preferem ficar estagnadas numa posição júnior para sempre. É a mesmíssima mecânica de largar os lápis de cor na frente da analista. É completamente isso. Se conectarmos isso com o quadro geral, é por isso que estudar a restrição do ego com profundidade é tão assustador. Quando a criança usa isso de forma muito flexível, só ocasionalmente, não é um problemão. Por exemplo, o menino percebe que é terrível no desenho. Ele aceita isso numa boa, restringe essa área de artes da vida dele e vai jogar futebol de campo, onde ele é um ótimo goleiro. A vida segue, ele adapta. A vida segue normal. Mas, se o ego dessa criança se torna intolerante à mínima quantidade de dor, de comparação ou de frustração, essa restrição deixa de ser um evento isolado e vira o padrão de funcionamento principal do cérebro dele. Tudo que é difícil ele larga. Caramba! E qual a consequência final disso a longo prazo para o adulto lá na frente? Um desenvolvimento tragicamente empobrecido,
limitadíssimo, a personalidade do indivíduo torna-se unilateral. É como se a pessoa fosse podando os próprios galhos da árvore antes mesmo que eles tenham tempo de crescer. Uma autossabotagem brutal. Brutal. O ego acaba sacrificando interesses inteiros, potenciais talentos profissionais, interações sociais importantes, relacionamentos amorosos complexos. Tudo isso simplesmente para se manter seguro, isolado numa zona de conforto irreal onde ele nunca é testado. O preço que se paga pela completa ausência de dor e comparação externa é, infelizmente, o esvaziamento total da própria experiência de estar vivo. Uau, é forte isso. É uma jornada complexa que a Anna Freud mapeia sobre as fundações da mente humana. E pensar que a gente começa lá na infância, com a mente domesticando leões aterrorizantes na segurança intocável da nossa imaginação, né? Reescrevendo roteiros igual fanfic pra gente se sentir grandioso. É o início de tudo. E depois passamos a esconder bonés nos bolsos, buscando verdadeiras âncoras físicas no mundo material para tentar nos convencer e convencer os outros de que somos seguros, de que somos imbatíveis. E quando tudo isso, todas essas fantasias falham, Quando tudo falha, a gente aprende a puxar o cabo da tomada da parede, a largar os lápis de cor na mesa e nos retirarmos do jogo sorrateiramente, apenas para não nos machucarmos com as farpas da comparação com o outro. e não se trata apenas, sabe, de historinhas curiosas e engraçadinhas para contar sobre os medos da infância num jantar. Isso é, na verdade, estudar as ferramentas de escavação que formaram a geografia da mente de cada um de nós que está aqui. Foi precisamente utilizando, calibrando e, eventualmente, superando esses exatos métodos que o nosso próprio ego sobreviveu a tantas vulnerabilidades da infância e chegou relativamente intacto até aqui na vida adulta. O que, claro, nos força a pensar, né? Será que a gente realmente superou tudo isso? Porque a teoria deixa bem claro que essa negação da realidade que a gente dissecou aqui é um mecanismo vital, perfeitamente normal e até saudável numa fase em que a criança é concretamente impotente, submissa ao ambiente dos adultos, ela precisa de amortecedores, precisa de magia. Com certeza. Mas o consenso clínico também afirma que, se um adulto que é plenamente formado tenta usar esse mesmíssimo mecanismo de negação em fantasia para rejeitar fatos concretos e observáveis do mundo ao redor dele, bem, aí o teste de realidade dele está corrompido, quebrado. E, geralmente, isso é um indicador do quê? De psicose. Sim, no nível puramente individual e clínico, se você pega um adulto de 40 anos negando a materialidade de um fato ali na frente dele, isso é um sinal de ruptura grave da psique. Mas olha, aqui tem algo fascinante e até um pouco perturbador, para a gente ampliar essa discussão e deixar o pessoal refletindo em casa. Fala. Quando a gente tira os olhos de dentro do consultório de psicologia do indivíduo ali no divã e a gente olha para a nossa sociedade atual como um todo, é quase impossível não notar que a negação e fantasia encontrou moradas novas e bem amplas. Quantas e quantas vezes a gente observa adultos funcionais, grupos inteiros da sociedade, líderes institucionais superinfluentes ou até corporações inteiras abraçando uma negação delirante da realidade de forma totalmente deliberada. Constantemente, nossa, o tempo inteiro. A gente está falando aqui da rejeição ativa de dados científicos concretos, tipo sobre o clima, ou a manipulação de narrativas econômicas que são super óbvias nos números, mas que as pessoas ignoram. Ou mesmo a negação de fatos básicos de saúde pública, que a gente vê direto. Exato. Esse é o ponto cego coletivo. Cria-se todo um ecossistema gigante de narrativas alternativas, onde aquele leão ameaçador dos problemas estruturais e perigos reais do mundo moderno é convenientemente empacotado e transformado num amigo disfarçado que a gente jura que está sob o nosso controle. A gente vê, na esfera pública de hoje, dinâmicas operando exatamente com a mesma engenharia defensiva e um tanto cega que o menino de 7 anos usou. Só que em larga escala. Isso. Não é diagnosticado como uma psicose individual clássica no manual, mas funciona como uma espécie de escudo institucionalizado. Um acordo tácito entre as pessoas para evitar encarar de frente verdades objetivas ou dores estruturais,
que parecem simplesmente grandes ou difíceis demais para a psique coletiva da sociedade gerenciar agora. Cara, estou chocada com o quanto isso faz sentido. E acho que é aí que a gente vai encerrar, porque é a provocação perfeita. Fica então esse convite profundo para nossa audiência observar, olhar ao redor, nas discussões inflamadas da internet, no comportamento teimoso de certas empresas e, inevitavelmente, ter a coragem de olhar para o próprio espelho de vez em quando. Sempre bom. Tente identificar no seu dia a dia onde é que o seu próprio pequeno domador de leões interno, ou até aquele menino agarrado desesperadamente ao boné mágico do pai, ainda está lá no fundo, ditando secretamente as regras do seu jogo e editando a realidade em volta só para você não ter que enfrentar a frustração chata de não ter o controle de tudo. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouve em mais este mergulho maravilhoso nas profundezas das defesas humanas. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima análise psicóloga. Tchau, tchau.